E permitam-me também agradecer aqui a presença do nosso outro pregador, nosso irmão Jacob, que vai pregar também aqui. Agradeço a presença do irmão Budólogo, do irmão Horácio, que está aí, esse governo, e todos que estão aqui presentes também. Vamos direito à palavra do Senhor. Conforme nós sabemos, estamos a falar de um tema extremamente crucial. Estamos a falar de um tema muito importante. O tema ou assunto que nesta semana estamos partilhando é chegado o reino de Deus. Amém? É chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está próximo. Amados e queridos irmãos, na verdade, a mensagem inerente à chegada do reino de Deus é uma mensagem que tem sido anunciada desde os primórdios. Os primeiros homens que aprove a Deus trazer na terra a mensagem que lhes era incumbido a pregar era a mensagem da chegada do reino de Deus. Aliás, o primeiro pregador, o próprio Deus eterno, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 10, versículo 15, ele fala: virá um tempo em que alguém pisará sobre a cabeça da serpente. Na verdade, quando falamos da vinda do reino de Deus, também estamos falando da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é a personificação do próprio reino de Deus. Nossa querida Patrícia disse ontem que o reino de Deus é o governo de Deus sobre os homens. A personificação deste governo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, é uma mensagem que, embora nova, embora ser novidade todos os dias, não é uma mensagem recente, é uma mensagem da antiguidade. Todos aqueles que serviram ao Senhor, que profetizavam sobre a palavra do Senhor, anunciavam que veio o reino está próximo, está vindo o reino do Senhor. O sétimo homem, depois de Adão, Enoque, aquele que subiu aos céus, aquele que conhecemos que é o homem que andou com Deus. A Bíblia fala que ele também profetizou e falou sobre a vinda do reino do Senhor. Amém? Em Judas, versículo 14, ele fala: este veio o Senhor sobre as suas santas miríades. Na verdade, quando se fala que este veio do Senhor, está-se dizer que o reino vem, porque o Senhor é o próprio reino. Amém? Então, os primeiros homens já anunciavam a vinda do reino do Senhor. Os profetas, quer seja maior, quer seja menor, anunciavam a vinda do reino de Deus. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14, ele fala: este eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi um que vinha sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, e foi-lhe dado todo o poder, todo o domínio, todo o reino, para que todo o povo e todas as nações e todas as línguas o sirvam para sempre. Glória a Deus. Daniel está a fazer profissão do reino do Senhor. Daniel está a proclamar o reino do Senhor, onde o profeta disse: eis que um menino seu nasceu, um filho seu nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías está a fazer menção, ou está a proclamar a vinda do reino de Deus. Ele fala que o seu nome será príncipe da paz. Que príncipe é este que não tem reino? Se ele é príncipe da paz, é porque ele tem o reino. Então, Isaías basicamente está querendo nos dizer que o reino está vindo. Glória a Deus. Então, todos os profetas não anunciavam outra mensagem senão a vinda do reino do Senhor. Todos anunciaram
a vinda do reino do Senhor. Até mesmo aquele que veio preparar a vinda do próprio reino anunciou esta mensagem. João Batista, sabemos muito bem qual a mensagem que ele pregava. Ele dizia: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, está próximo o reino do Senhor. Aplauda para a glória de Deus. Então, a mensagem do reino é uma mensagem antiga, é uma mensagem que vem desde os primórdios, glória a Deus. Portanto, é uma mensagem que deve ser anunciada. A Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, quando começou seu ministério, não falava sobre propósito, não falava sobre promessas, ele falava sobre a vinda do reino de Deus. A Bíblia fala que ele começou a sua pregação dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia diz: o filho de Jesus, João Batista, fora preso, retirou-se para a Galileia e lá começou a pregar o evangelho do nosso, o evangelho dele mesmo, que é sobre a vinda do reino de Deus. Amém? Mas a questão que se levanta é: o que é então o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E Paulo começa a responder a essa questão, dizendo primeiramente o que é que não é o reino de Deus. Paulo fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Glória a Deus. Paulo fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito. Então, o que é o reino de Deus? Tal como a nossa líder falou ontem, e falou muito certo, e conforme as Escrituras, o reino de Deus é a presença do governo do Senhor sobre a terra. O reino de Deus é o domínio do homem, ou é o domínio de Deus sobre os homens. Quando aceitamos Jesus como seu Senhor e Salvador, nos aceitamos para Ele governar sobre a nossa vida. E assim que o aceitamos, Ele se torna nosso governador. Nesse exato momento, nós passamos a fazer parte do reino do Senhor. Amém? Mas, além de entendermos que o reino de Deus é o governo do Senhor sobre as nossas vidas, precisamos nos lembrar todos os dias que o reino dos céus já veio, mas também virá, tal como a nossa líder falou ontem. E eu muito gostei da mensagem. O reino dos céus já veio, mas o reino dos céus também virá. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Quando a Bíblia fala do reino que já veio, a Bíblia diz: é chegado o reino de Deus. Mas quando a Bíblia fala do reino que virá, ele diz: virá o Senhor, brevemente voltará. Quando se fala da chegada do reino de Deus, na verdade, a Bíblia também está se referindo da vinda do Senhor. Razão pela qual devemos sempre nos lembrar desta palavra. O reino já veio, mas o reino também virá. Glória a Deus. Paulo está dizendo assim, livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11: digo, porém, a vós homens que conheceis o tempo, e é agora o momento de despertar do sono, pois a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vai alta noite. Cristo Jesus disse em João capítulo 9, versículo 4: convém que eu faça o trabalho daquele que me enviou enquanto é cedo, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Em Mateus 25, 17, a Bíblia fala: eis que à meia-noite ouviu-se um grito, a noiva vem, porque certamente a noiva virá. A Bíblia diz que ele vem e não falhará. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala: este vem com a nuvem, e todo olho virá, até aquele
aqueles que o traspassaram sobre a cruz, e toda a tribo da terra se lamentará por ela. Em Apocalipse 21, versículo 1, a Bíblia fala: eis que vi novos céus e nova terra, porque a primeira terra já passou, e essa primeira céu também já passou, e vi que o Jerusalém descia como uma noiva ataviada para o seu marido. Certamente o reino já veio, mas o reino também virá, porque hoje o reino habita dentro de nós, mas amanhã nós habitaremos dentro do reino. Só habitará dentro do reino aquele que hoje tem o reino habitando dentro dele. Hoje o reino habita em nosso coração, mas amanhã nosso coração habitará dentro do reino, porque a Bíblia fala: aonde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Então, lembrai-vos que o reino já veio, mas o reino também vem. Glória a Deus. Quando dizem minha paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina tribulação, assim como vem as dores de parto aquela que está grávida, e de modo alguma escaparão. A Bíblia está falando da vinda do reino. Aplaude para a glória do Senhor. Portanto, precisamos guardar essa mensagem. O reino já veio, mas o reino também virá. E hoje o reino habita dentro de nós, mas amanhã nós habitaremos dentro do reino. Só habitará dentro do reino aquele que hoje o reino habita dentro dele. Nós vimos claramente em Lucas capítulo 17, onde a Bíblia fala que o reino agora, nesse exato momento, não se apresenta com beleza exterior. Não o vemos de forma visível, mas habita dentro de nós. Mas a Bíblia é claro que um dia virá novos céus e nova terra. Amém? Só entrará novos céus e na nova terra aquele que tiver o reino dentro dele. Isso é uma forma de ter o reino dentro de nós. Nós lemos em Marcos capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz: o tempo é cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no quê? No Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitos se calhar estão a se perguntar: dizes tu que o reino já veio, que o reino virá. Como faremos para entrar no reino? A resposta é dada em Marcos capítulo 1, versículo 15. Crede no Evangelho. Amém? E esse é o meu tema esta noite: o Evangelho de alcance. Amém? O Evangelho de alcance. Só entra no reino quem crê no Evangelho. Só entra no reino quem recebe o Evangelho. O Evangelho alcança. Mas antes de falarmos do Evangelho que alcança, precisamos nos perguntar o que é o Evangelho. Mas o que é isto que a Bíblia chama de Evangelho? Sem dar muitas voltas, o Evangelho é boa notícia. Amém? O Evangelho é boa notícia. Mas boa notícia sobre quê? Boa notícia de quê? O Evangelho é boa notícia da salvação. Amém? É a boa notícia da salvação. Por quê? A Bíblia demonstra claramente que a salvação é impossível para os homens. A Bíblia deixa claro. Uma vez um rico se aproximou a Jesus, pedindo para servir ao Senhor, mas ele se negou por causa de suas riquezas. Os discípulos então perguntaram a Jesus: ó Pai, quem entrará nos céus? Ou quem então será salvo? Jesus lhe disse: na verdade, a obra da salvação é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, 37 nos deixa isso claro. Portanto, o Evangelho é a boa notícia da salvação. Por quê? Porque a salvação é impossível. Só percebemos que o Evangelho é boa notícia
quando percebemos que a salvação é impossível para nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu trago hoje uma boa notícia. A Bíblia diz: quem subirá ao santo monte do Senhor? Mas eu trago hoje uma boa notícia. Mas que notícia é esta? Que notícia é esta que é boa? É a notícia que nos fala que há uma forma, há um caminho, há um meio, há uma maneira de se chegar até aquele. Porque a salvação é impossível, mas há uma boa notícia, que é a notícia da salvação tornada possível. Amados e queridos irmãos, o Evangelho é a boa notícia da personificação de Cristo Jesus entre nós. Permitam trazer aqui um ponto alegórico que uma vez ouvi enquanto fazia um curso bíblico online. Diz assim: fala sobre a personificação de Cristo, fala sobre o Deus homem, ou o Deus que se fez homem. Amém? Imaginem comigo, um homem tem um aquário de peixe, e ele, toda vez que tenta alimentar esses peixes, ao se aproximar para dar comida nos peixes, no aquário os peixes sentem medo, porque pensam: meu Deus, quem é esse ser? O que ele quer de nós? Quando o dono do aquário tenta colocar a mão no aquário para colocar comida, os peixes fogem. Compreende isso? O dono do aquário apenas quer alimentá-los pelo bem dos peixes, mas os peixes já se afastam. O que isso nos está a entender? A Bíblia nos fala, no livro de Êxodo, que certa vez Deus quis se aproximar do seu povo. Deus diz a Moisés: fala ao meu povo que eu os visitarei, que eu virei até eles. E quando Deus se aproximava, a Bíblia fala que havia muita fumaça, que o povo sentiu medo. Falou: Moisés, não queremos mais falar com o teu Deus. Moisés, diz ao teu Deus que não queremos mais conhecê-lo. Porque Deus queria se aproximar para partilhar com eles alguma bênção, para partilhar com eles alguma coisa boa. Mas eles tinham medo. A razão é que a presença de Deus proporciona medo. A presença de Deus nos dá medo. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, várias vezes o Senhor tentou se aproximar do homem, mas o homem teve medo da sua presença. Assim como esse homem, dono do aquário, se aproximava para dar comida aos peixes, e os peixes sentiam medo do dono do aquário. Agora, imagine comigo, esse dono do aquário teve uma ideia. Disse consigo mesmo: e se eu me tornar um peixe e entrar no aquário? E se eu me tornar um peixe e entrar no aquário? Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo se fez peixe e entrou no aquário. O reino personificou-se e veio na terra. Aquele que o reino fez-se homem e habitou no nosso meio. Aleluia. O reino se fez homem e habitou sobre nós. E este é o Evangelho da salvação. Ele é a boa notícia. Sabe o que é o Evangelho? É você ouvir: olha, estávamos reprovados, mas o professor nos deu nota administrativa, todos nós passamos. É ouvir: olha, estávamos presos, mas alguém veio e pagou a fiança. Isto é o Evangelho, a boa notícia da salvação. Glória a Deus. Este é o bendito, o sacrosanto, o Evangelho que alcança. Glória a Deus. Aplaude para a glória do Senhor. A gente só compreenderá que o Evangelho alcança, que o Evangelho é poderoso, quando
compreendermos o que realmente aconteceu no Éden. Só compreenderemos o poder do Evangelho se compreendermos verdadeiramente e profundamente o que houve no jardim do Éden. O que há no cerne do coração do homem. Às vezes ouvimos o Evangelho, olhamos para o Evangelho e não conseguimos observar o poder que há no Evangelho, porque não conhecemos quem nós somos. Muitos olham para a cruz e dizem: oh, certamente eu sou uma pessoa especial, porque Cristo morreu por mim na cruz. Não, como serve Deus que diz: quando eu olho para a cruz, eu compreendo quão mal eu sou, porque se eu não fosse vindo mal, talvez a morte de um animal seria o mais propício para que Deus me recebesse na sua glória. Mas nem a morte de animal, nem a morte de carcaça, nem a morte de gado, nem a morte de ovelha, apenas a morte de um homem. A Bíblia demonstra que Cristo Jesus se apresentou para morrer lá na cruz por nós. Anjos poderiam muito bem morrer por nós, mas anjos também não podiam o nosso pecado, não podiam limpar o nosso pecado. Então era necessário que o próprio Deus, Cristo Jesus, se personificasse e entrasse sobre a terra. Glória a Deus. Só que muitos olham para si mesmo, para o seu coração, e vejam que já não há possibilidade de serem salvos. Vejam que já não há possibilidade de serem alcançados pelo Evangelho. Vejam que já não há possibilidade, porque já foi deitado muito, porque já fizeram e desfizeram. Muitos consideram o seu próprio coração, mas estão demasiado endurecido. Há pessoas no nosso meio que desde há muito tempo servem ao Senhor, mas se calhar nunca experimentaram salvação. O Evangelho jamais o alcançou. Há algo que sempre bate no meu coração. Toda vez que eu saio para evangelizar, eu oro ao Senhor dizendo: Pai, se não nos dá as almas, ao menos nos dá aqueles que já estão dentro, porque eu sei que nem todos estão no teu arraial. Eu me lembro, nunca vou me esquecer disso. Acho que foi em 2016. O pastor saiu de um retiro e ele nos disse que Deus lhe deu uma mensagem. E toda a nossa igreja, possivelmente só algumas 17 pessoas estavam prontas para, naquele momento, entrar nos céus, caso Cristo viesse. Eu nunca me esqueci disso. Até hoje, quando vou para a cama para dormir, eu me lembro dessa mensagem. Jamais subi na cama e me deitei sem pensar: e se eu amanhã não acordar? É mais fácil alcançar alguém que está fora do que alguém que está dentro e já ouviu a mensagem. E hoje, o Senhor colocou no meu coração, não para que pregasse para aqueles que estão fora, mas para nós que estamos dentro. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia fala que os profetas inquiriam sobre a salvação que nos seria dada. Eles se perguntam: mas que salvação é essa? Que salvação é essa que eles já estão para receber? Inquiriam, pesquisaram, investigaram sobre a salvação que nos seria dada. Elias desejou ver esta salvação. Moisés desejou ver esta salvação. Todos os servos de Deus desejaram viver esse tempo, mas não puderam. Mas nós, que nos foi dado a viver, o que Deus fez depois com esta salvação? O que Deus fez depois do Evangelho? Várias vezes saímos para pregar e eu saio muito entristecido, porque tudo que eu vivo é contrário àquilo que eu já li. E eu estou cansado de conhecer a Deus apenas pelos livros, apenas
pelos homens que nós temos lido, que viveram no século XX e século XIX. Nós lemos no segundo versículo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a carne. É o poder de Deus. Mas por que esse poder se manifesta entre nós? Amados, o Evangelho não é só isso que temos visto aqui. O Evangelho é mais poderoso, é mais forte. Você nem imagina. Você nem imagina o poder que o Evangelho tem. Eu me pergunto, Senhor, mas por quê? Oramos sempre, pregamos sempre. Por que nem mesmo no nosso meio não constatamos mudança? Por que nem mesmo no nosso meio vemos pessoas com sede? Porque um dos sinais de que alguém foi salvo é que ele tem fome, sede e vontade de salvar. Mas por que não vemos isso no nosso meio, Senhor? A Bíblia diz que o Evangelho é poder, mas cadê esse poder? No dia 12, quando saímos para pregar, eu pregava dizendo que o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor faz isso e aquilo. Mas eu próprio sabia que se vir algum deficiente aqui, eu ia anunciar. E eu voltei para casa e falei: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu disse comigo mesmo: não pregarei sobre isso aonde está deficiente, enquanto não sentir que eu posso fazer nada. Mas nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais. Nós estamos a falar sobre o Evangelho que alcança, sobre o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, mas esse poder só se manifesta se a gente orar. Nós ainda não experimentamos o poder do Evangelho, nos garanto. Nunca experimentamos o poder do Evangelho conforme. Havia um homem em 1966, chamado Berno Steinman. Ele veio missões na África do Sul, numa missão chamada do Passis Abantu. A sua história conta que ele passou 6 anos na África do Sul, entre os surdos, pregando a palavra do Senhor, pregando que Deus cura, pregando que Deus liberta, pregando que Deus sara, mas nada acontecia. Um certo dia, ele preparou uma pregação extremamente poderosa. Decidiu falar sobre o poder de Deus, decidiu falar sobre o poder do nome de Jesus. Quando se levantou para pregar, pregou muito bem, pregou com poder, pregou com força. Mas no final da pregação, uma senhora de lá da África do Sul, que tinha uma filha endemoniada em casa, foi ter com ela. O Senhor pregou aqui sobre o poder de Deus. O Senhor disse que o Evangelho é poderoso, o Evangelho cura, que o vosso Deus liberta demônios. Eu tenho uma filha endemoniada em casa. O pastor ouviu isso, mostrou. Ele fez o que muitos de nós temos feito: contrariar a palavra do Senhor, reduzir a palavra do Senhor. Ele não sabe, não, quando ele vou lhe falar, olha, se não deu certo, talvez dê o tempo de Deus, de se manifestar na vida dele. Ou então, começou a pensar o que ele vai falar. Mas olha, conta aquela história até lá na casa da senhora. Ele pensou que seria algo básico, que encontraria a menina irritada e expulsaria o demônio. Mas o que ele encontrou foi pior do que ele imaginou. A menina estava extremamente endemoniada. Sabe o que fizeram com ela? Amarraram ela num pau com arame. Amarraram ela com arame. E já há 3 semanas que ela estava amarrada assim. E podia se ver sangue natural, sangue
brotou agora saindo dela nas feridas. Ele quando viu, falou: meu Deus, estou perdido. O que eu vou fazer se eu já perdi esse poder? Mas ele falou: não, vou experimentar. Mandou levar a menina até a igreja. E a menina ficou na igreja 3 semanas. Amados, 3 semanas. A história conta que oravam para de dia e de noite, de manhã e de noite. Durante 3 semanas, a menina voltou pior do que a forma como ela veio. E esse homem baixou a cabeça, começou a dizer: há versículos na Bíblia que não é Jesus que falou. Principalmente o versículo que diz: vos farei maiores coisas do que aquelas que eu fiz. Ele ficou dizendo: eu ainda creio em Jesus, mas está aqui, Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou isso. Começou até a ceia de pregar. Já nem queria aparecer aos olhos dos surdos. Já não queria se mostrar na frente dos irmãos da igreja que ele pregava. Porque viu com que cara eu estou a apresentar aí. Se eu falei que o meu Senhor tem poder, imagina, você vai fazer missão em certo lugar. Fala que teu Deus tem poder. Alguém de lá acredita nesse poder. E a salvação é por acreditar. Mas quando você vai para operar, esse evangelho não consegue fazer nada. Ele falou: vou voltar para a América. E esquece, nunca mais você vai fazer missão. E jamais vou acreditar em tudo que a Bíblia diz. Aplauda para a glória do Senhor, para a glória. Este homem então decidiu em seu coração que não ia mais servir aí na missão do Pastor Abanto, não ia mais servir na África do Sul nem entre os outros. Quando quis sair, a história conta que Deus lhe falou: só para por aí. Deus disse uma coisa: busque poder. Busque poder, não vai embora, busque poder. Porque o evangelho tem poder. Mas Deus insistiu: busque poder. Porque o evangelho tem poder. Amados, o evangelho só é poderoso, só alcança. O evangelho que alcança é o evangelho pregado por aqueles cujos joelhos se rasgam no chão. O evangelho que alcança é pregado por aquele cujo fogo arde no coração. É pregado por aqueles que antes de proclamam diante do Senhor, antes de proclamar diante dos homens. O evangelho que alcança é aquele que sucede ou vem depois de uma oração sem cessar. A história conta que este homem enfrentou a sua vergonha, reuniu os homens todos, começaram a ler o livro de Atos. E olha quem acertou no livro. Começaram a ler o livro de Atos. Começaram a orar. Passou 1 mês, 2 meses. E não glorificavam o Senhor, não adoravam o Senhor, confessavam os seus pecados. Ele próprio diz que Deus te convenceu de vários pecados que ele não sabia. Começaram a orar, começaram a confessar os seus pecados, começaram a se perdoar uns aos outros, começaram a reduzir o seu orgulho. 3 meses se passaram, desde o primeiro até o 3º mês. Eles só choravam, só confessavam os seus pecados. Deus trouxe sobre eles uma convicção forte do pecado. Eles se prostravam, clamavam, oravam. E num certo dia, enquanto oravam, depois da oração, ele começou a pregar. E um homem zulo, um homem negro de lá se levantou, um analfabeto. Ele disse: eu preciso orar.
Ele nunca vai prestar. Você é assim convertido, será? Será que ele vai orar bem? Mas deu-lhe a palavra. O homem Zulo levantou as mãos e apenas disse: Senhor, estamos a estudar o livro de Atos. Será que o Senhor não pode fazer de novo o que o Senhor fazia? Será que o poder do Evangelho tinha na igreja primitiva não pode voltar a acontecer nos dias de hoje? A igreja começou a chorar. A história conta que naquele momento ouviu-se um barulho. O Espírito Santo desceu sobre aquela sala. E a sala ficou cheia da presença do Senhor. E aqui agora vamos conseguir ver que o Evangelho tem poder. E tem poder para alcançar. A história conta que depois desse derramamento total da presença de Deus, feiticeiros daquela zona começaram a vir correndo confessar os seus pecados naquela igreja. De manhã, quando os servos de Deus acordavam, encontraram feiticeiros sentados, prostrados, clamando ao Senhor. De modo, compreenda, o Evangelho às vezes nem precisa de pregador quando alguém orando lá atrás. Quando alguém com os joelhos prostrados, o Evangelho é poderoso e vai sozinho. Ele perguntava: mas quem vos falou? Quem vos trouxe aqui? Ele dizia: não, eu simplesmente sinto que tenho que confessar os meus pecados. Uma senhora se aproximou e disse: se o Senhor não me libertar hoje das correntes do inferno, eu irei para o inferno hoje. Mas ninguém pregava. Esse homem não saía para pregar. Esse homem não saía para anunciar o Evangelho. As pessoas vinham até ele, vinham até sua igreja e confessavam os seus próprios pecados. Esse poder que o Evangelho tem, esse poder que nós estamos procurando. E a história conta que esse homem foi atrás daquela menina que outrora estava endemoniada. E conforme ele estava cheio de poder, conseguiu libertar aquela menina. Houve cura, cegos começaram a ver e almas começaram a se converter ao Senhor. O que me admira muito quando nós saímos para pregar é que não vemos tais sinais. E sinceramente isso me dói, porque eu li sobre isso e não quero permanecer apenas na leitura. Eu quero ver aquilo que li. Estou cansado de ver um Deus que só se compreende pelo livro. O nosso Deus não é histórico. O nosso Deus é presente. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus do Senhor. Ele faz. O seu Evangelho é poderoso. O poder mais estranho do Evangelho é que ele muda o coração de homens e nos torna bom. Você vê alguém que era mau e se torna bom. O Evangelho é poderoso. O Evangelho cura. O Evangelho dá vista ao cego. O Evangelho faz para mim guardar. Mas acima de tudo, faz com que o homem consiga chegar seu próprio pecado e se entreguem ao Senhor. E é isso que está faltando na nossa igreja. O problema de nossos pentecostais é que nós caímos em espírito, mas levantamos fora do espírito. Caiamos no espírito e levantemos no espírito. E quando caímos, a presença de Deus está sobre nós. Mas às vezes deixamos a presença no chão e levantamos sem ele. Amado, Deus tem muito para dar. O Evangelho ainda alcança. Nós podemos não alimentar os mendigos, nós podemos não dar de comer aos meninos de rua, mas podemos fazer com que todos eles acordem na eternidade. E o Evangelho alcança. O Evangelho alcança, amado. Não é à toa que nós colocamos nossos joelhos no chão. Eu tenho orado por um avivamento. Ainda não vi, mas jamais cessarei de orar. E eu sei que o Evangelho alcança. Na lei Deus, ouve-me bem, ainda se curvará diante de Cristo. Porque eu tenho um Deus que alcança. Ele é Deus que alcança os piores indivíduos, aqueles mais maus. Aquele que um dia se aproximou até a cruz não pode falar de um caso sem esperança. Não existe caso sem esperança para Deus. Para Deus não existe caso sem esperança. Dizem que pau que nasce todo, ninguém pode endireitar. Jesus era carpinteiro, vai endireitar. Jesus endireita. Jesus transforma. Não existe caso impossível para o nosso Deus. Você tem aqui
Deus alcança. Ninguém está tão longe que não pode ser alcançado, ou tão perdido que não pode ser encontrado. A cruz alcança. Se você se sente sujo, permita-me dizer uma coisa: a cruz é mais sujo que você. A cruz, todos os pecados que vão lá. Em cada Bíblia fala, ele se fez maldição, ele se fez maldito. Amado, o Evangelho alcança. Às vezes saímos às 5 horas para pregar, sem saber se estávamos ouvindo. As pessoas às 5 horas estão dormindo, mas nós pregamos porque cremos que mesmo ouvindo só uma palavrinha, o Evangelho vai alcançar. Aquele que prega não se cansa de pregar, porque você está pregando o Evangelho que alcança. O Evangelho é poderoso e você nem imagina. Esse homem que fez missão na África do Sul, ele disse que não mencionou todas as coisas que o Evangelho fez naquele país, porque se ele mencionasse, as pessoas não acreditariam. E a Bíblia também diz isso em João, que se Cristo mencionasse tudo que ele fez aqui na terra, não caberia todos os livros. Amado, o Evangelho alcança. Não importa o quão longe o homem está, o quão sujo o homem está, o Evangelho vai lhe alcançar, vai lhe lavar. Jamais alguém se aproximou a Cristo e mais tarde não estou dizendo: sou tão pecador que não fui aceito, estou tão sujo que não houve suficiente água em Cristo para lavar-me. Mentira! O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja alto, seja baixo, seja grande, seja surdo, seja panhama, seja bonito, mucubá, seja chinês, seja canibal, o Evangelho alcança. Amado, o Evangelho alcança. O Evangelho alcança. Eu não tenho medo de enfrentar delinquentes para explicar o Evangelho, porque eu sei que ainda que me meterem uma faca, a palavra que eu falar poderá lhes alcançar. Nós precisamos nos revolver. Isso que nós temos, o Sacro Santo, o Evangelho da Graça, é algo que os antigos tanto queriam. Eu imagino que eles olham para os céus, eles olham nos céus e diz: Flávio está a brincar com esse Evangelho. Flávio está a brincar com esse Evangelho. Ele não está fazendo que Deus me vai sobreencarnar para lhe ensinar como trabalhar com o Evangelho. Me vai sobreencarnar. Eles inquiriram, investigaram, desejaram essa salvação que, como diz o irmão Quiseba, esse é um projeto, faz parte desse projeto. Ele não enlouquece por Deus, deixa de lado o ser cínico, entrega-se totalmente. Mas nós podemos alcançar isso todo bairro porque nós temos o Evangelho. O Evangelho não é palavra persuasiva, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que prega, não se canse de pregar. E aquele que ainda não creu nesse Evangelho, você não sabe o que perde. Eu lamento muito por aqueles que permanecem estagnados. Eu lamento muito por aqueles que permanecem estagnados. Amados, o Evangelho que alcança vem daqueles que os joelhos se prostram. Nós precisamos orar. Esse bairro ainda se curvará, mas para se curvar convém que nós nos curvemos. O Evangelho jamais alcançará aqueles que estão fora, se primeiro não nos alcançar a nós. O reino jamais chegará para aqueles que estão fora, se primeiro não chegar para nós. Nós podemos fazer muito, porque nós temos alguém. A minha fala maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está fora. O mundo jaz no maligno, mas há uma parte que jaz no benigno. Nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O reino está dentro de nós. Precisamos tomar a sério essa missão. Temos
levantando para pregar, vamos também nos prostrar para orar, porque é onde está escondido o poder do Evangelho. Todo homem que tornou-se verdadeiro ganhador de alma foi um grande homem de oração. Há uma história sobre um homem chamado David. A história conta que ele ganhou várias almas para o Senhor, mas conta também que ele foi um homem de oração. Diz a história, a sua biografia, segundo os seus biográficos, ele orava tanto, orou tanto, que o seu coração mudou de lugar. David Brainer pregou tanto, que ele começou a tossir sangue. Eu me lembrei disso um dia que pregamos com o líder nos disse: não se canse, preguem até sair sangue e depois vão no hospital. É pregar até sair sangue, até a voz acabar, porque o Deus de Deus é o Deus que fez o sangue e a voz. Amado, conforme disse a nossa irmã Patrícia, as mulheres não nasceram apenas para estar em casa, foram elas que anunciaram a primeira palavra da ressurreição. Mulheres também têm que sair para anunciar o Evangelho da graça, porque esse é o Evangelho que alcança. Se nos alcançou, convém que alcança também aqueles que estão fora. Amado, nós somos evangelistas, precisamos sair. Se não fosse pelo Evangelho, nós já teríamos subido no céu. Mas Deus nos deixou uma mensagem, e essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho alcança, e não há alma tão endurecida que o Evangelho não pode quebrar. Quando nós quebramos a porta de Deus com oração, ao ir pregar, quebramos a porta dos corações. Precisamos orar, porque ali onde está o segredo do Evangelho. Precisamos nos tornar destemidos. A oração tem que ser assim. Eu sempre falo: você não pode orar tipo um bonzinho entrar no reino. Não entra no reino pedindo a licença, não. Entra dando bico na porta. Entra com raiva. Diga: Senhor, dá salva. Senhor, faz e alcança. Deus gosta de homem destemido como Jacó, que lutou com Deus. Enquanto não me abençoar, não vou te largar. E vocês sabem que teimoso sofre. Deus não foi teimoso, abençoou ele e foi embora. Nós precisamos levar e buscar o Senhor. Ainda há muito grande arrependimento nos céus. E lá vai ter arrependimento, vai ser quando nós lembrarmos as coisas que não fazemos, que não fizemos aqui. Amado, imagina você chegar lá e estudar precipitado e te dizer: todo aquele versículo era verdade. Todo aquele versículo era verdade. Era só vocês que não tentaram. Imagina tudo isso. Jovens, adolescentes, estão a fazer o que no mundinho? Estão a fazer o que a mão no rap? Estão a fazer o que? O Evangelho, amado. O Evangelho alcança. Ei, eu ainda tenho esperança que aqueles que ainda não viram alcançados serão alcançados. Eu ainda tenho esperança que alcançaremos esse barco. Eu estou notando que promessa de vir na igreja que Deus levantou aqui nesse barco. E nós vamos fazer mais do que aquilo que pensamos. Aqueles que saem às 5, não cansem, não cessam de sair às 5. Nunca cessem de pregar. Nós precisamos, antes de sair dessa terra, daqui a 50 anos, tem que pesquisar no Google o avivamento de Calemba 2. O avivamento cola. Quando o Espírito Santo desceu, mais de 3 mil almas foram alcançadas. Na África do Sul, ninguém saiu para pregar. Os outros feiticeiros vinham e se prostravam. Eu fico chateado com isso, Deus, por que isso não acontece agora, irmão? Por que não acontece conosco? Um homem de Deus entrou numa fábrica e sua presença fez com que homens caíssem de joelhos e confessassem seus próprios pecados. Amados, levem em consideração a confissão de pecado. Às vezes nos tornamos santos demais que não conseguimos enxergar no nosso próprio pecado. Quando na verdade aqueles que estão verdadeiramente santos são os que mais confessam. Porque
quanto mais branco você é, mais você consegue notar o que te mancha. Precisamos rebolar, dizer: Senhor, eu fiz, Senhor, vem. Quando nós nos dobramos, nos rendemos, nós conseguimos alcançar. Não estou cantando coro, não estou com a flauta, não estou. Há algo muito maior no Evangelho. Deus tinha um único filho, chamado Jesus, e não lhe enviou para ser mecânico, não lhe enviou para ser vendedor, lhe enviou para ser evangelista aqui na terra, lhe enviou para fazer missões. Ao homem que diz missões, é o pulsar do coração de Deus, é o pulsar do coração de Deus, porque é através das missões que nós estamos aqui. Se não fosse pelas missões, nós estaríamos nesse exato momento com fios aqui na cintura, com os seios por fora, seríamos totalmente como os munguinas e os mucubás. Mas por causa do Evangelho, nós conhecemos a verdade, estamos aqui. O Evangelho nos alcançou, também pode alcançar os que estão longe. O Evangelho alcança, amado. Você que está aqui, não saia sem se sentir alcançado por Evangelho. Chateia-se, fica nervoso, não continue vivendo como está. Você que está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, o Evangelho chegou hoje. A boa notícia: existe uma forma de entrarmos no reino, existe uma forma de segurarmos o reino, é através deste grande, poderosíssimo Evangelho da graça. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Esse Evangelho da graça, você que já recebeu Jesus, começa a clamar ao Senhor. Há muito a se fazer, há muito a se fazer. Adolescente, meu coração bate pelos adolescentes. Adolescentes. A primeira vez que eu preguei no autocarro eu tinha 14 anos. Eu estava com o irmão Tomás e nós pregamos. Adolescentes, poxa vida, vai chegar um tempo que o emprego vai nos amarrar, que o emprego vai nos prender. Aproveitem essa oportunidade. Adolescentes, Deus está aqui. Esse é o santo Evangelho que alcança. Você que ainda não foi alcançado, Deus está aqui. Deus está aqui. Fique nervoso. O Evangelho não é só isso. Nós vamos na escola e não há diferença entre nós e nossos colegas. Não há diferença. Ninguém sabe que você é cristão. Tua presença não tem impacto. Chateia-se contra isso. Não é só isso. O Evangelho não é só isso. Viver não é só ser contabilista. Viver não é só ser professor. Viver não é só ser médico. Não é só fazer maquiagem. Estás fazendo maquiagem, a pessoa que está fazer está seguindo a presença. O Evangelho alcança. Ei, chateia-se. Diz: Senhor, eu quero mais. O teu Evangelho alcança. O teu Evangelho alcança. O teu Evangelho alcança. Ei, na levador precisa de nós. Na levador precisa da promessa divina. Na levador precisa de Cristo. Nós podemos fazer mais. As almas são para o Senhor. As almas são para o Senhor. Até que ter almas se torne o nosso vício, o nosso negócio. Ei, entrega teu coração ao Senhor. Chega de conformismo. Chega de conformismo. Entrega teu coração ao Senhor. Oh, aleluia. Bendito Deus que alcança, seja louvado. Oh, minha alma, bendito Deus que alcança. Minha alma, bendito Deus que alcança. Bendito Deus que alcança. Oh, Senhor. Oh, Deus. O Evangelho não é só isso. 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 O Evangelho é mais. É mais.
Deus que alcança. aos servos. Um deles pegou um talento e enterrou sobre a terra. A terra é imagem do corpo, da carne. Porque o ser humano vem do pó, então significa pó. Quando você pega os dons espirituais e enterras no seu corpo, você mata aquilo que você deveria usar para o seu propósito aqui na terra. E Jesus matou aquele corpo.
quer voltar para o Senhor, dá um passo à frente da pirâmide. Quem acha que quer voltar para Deus, corra, coloque o desempenho. Todo mundo que acha que quer voltar para Deus, venha colocar as tuas mãos aqui. Nesse púlpito, eu vou te mostrar. Eu vou cansar melhor a sua diga, Senhor, eu voltei para ti hoje. Venha rapidamente, só toca nesse púlpito. Se você decidiu voltar para o Senhor, não tenha vergonha, não tenha medo. Você pode ser pregador, pode ser músico, pode ser. Você já não faz o que Deus te mandou fazer. Tu chega a orar, baixa e toca esse púlpito, declara, Senhor, eu volto para ti. Toca esse altar. E eu vou fazer um poder pensar melhor sobre ele. Você pronto para aproveitar aqueles que eu vou aqui. Apenas baixa os joelhos, pega nesse púlpito. Se inclina-se, pode encostar aqui, pega esse inclino, diga, Senhor, hoje eu tomo a decisão de voltar. Eu tomo a decisão de entregar. Outros podem subir, podem subir, podem subir. Fala, Senhor, eu prometo, Pai. Prometo, Senhor, orar como orava. Ler como inicial. Fazer como fazia. Fazer o que esse fogo aqui no coração. Esse convite veio para você. Na hora que morrer, esse trocos animais. Puros e puros. O rei de Deus vai entrar pessoas puras. O rei de Deus vai entrar pessoas santas. O rei de Deus vai entrar pessoas santas. O rei de Deus vai entrar na divisão, não ao mundo, não ao pecado, não ao Todos na sala, faz comigo essa declaração. Levanta sua mão direita no ar. Escuta a palavra que eu tenho para te dizer. Levantou-se o Espírito que está a levar pessoas através de acidentes. Olhando Satanás, gosta que as pessoas morrem por acidente, porque não terão como confessar para serem salvos.
vocês olharem atrás, desde abril até julho, analisam só o nosso país, muitos acidentes. O diabo quer levar muita gente para o inferno. Eu quero que a igreja faça comigo essa declaração. Quando você vem na igreja, não começa a assistir. O evangelho é para quem crê. Diga comigo, Senhor Jesus. Levanta a sua voz. Senhor Jesus. A Bíblia diz: onde reúne 2 ou 3 em seu nome, o Senhor está no meio deles. E se eles pedirem uma coisa, o céu vai conceder. E a Bíblia diz: aquilo que ligamos na terra, ligado no céu. E o que abrimos aqui na terra, será aberto no céu. Senhor, como a igreja de Cristo, estamos a levantar os anjos de Deus em todas as estradas nacionais, em todas as estradas nacionais, para que possam dominar sobre os demônios territoriais que estão a derramar sangue. Em nome de Jesus, sobre a minha vida, a cobertura de Deus. Sobre a minha família, a cobertura de Deus. Sobre meus amigos, vizinhos, a cobertura de Deus. Estou a repreender toda morte prematura, todo espírito de acidente que não tenha poder, que não tenha poder. Eu repreendo nas vias onde eu passo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tal como o sangue do Cordeiro no Egito salvou pessoas, ainda mais hoje o sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo, esteja estampado sobre o meu rosto, sobre os meus pés, sobre as estradas onde eu passo. Senhor, a minha alma pertence a ti. Retorna, Senhor, em meu coração. Acenda de novo o fogo, o zelo, em nome de Jesus. Pai, eu creio nessa palavra. Eu sou embaixador de Cristo. Eu vou orar pelos doentes e vão ficar curados. Eu vou pregar, mesmo em conversa calma, as pessoas vão me ouvir. Meus amigos, colegas, familiares vão me ouvir e vão seguir o caminho do Senhor. Eu sou representante de Cristo aqui na terra. Pessoas que estão lá não podem voltar. Podem voltar aos nossos lugares. Vocês lembrem da promessa que vocês fizeram ao Senhor. Você vai começar a falar Vira para ela. Para ela, só para ela, só para ela. Essa. Aplauda para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja louvado na noite de hoje. Pois mais uma vez o Senhor falou conosco. Eu peço ao irmão que se encontra na sala, procure alguém no seu bairro, na sua família, como diz o pregador, que nasceu torto. É a
Porque se Jesus é carpinteiro, se a pessoa for torta, porque Jesus pode endireitar, amém? Queremos passar no outro momento de ofertório. Temos 2 balaios na frente. Na minha mão direita tem o balaio do pregador, não, oferta para adoração. Na minha mão esquerda é a oferta do pregador. Mas vamos ofertar de uma maneira organizada. Vamos começar na banda. A banda vai ofertar primeiro pela glória de Deus. Depois da banda, a mídia vai ofertar pela glória de Deus. Depois da mídia, os protocolos vão ofertar pela glória de Deus. Depois dos protocolos, os líderes vão ofertar pela glória de Deus. Depois dos líderes, a sala toda vai ofertar pela glória de Deus. Começamos pela banda. Aproxima mais uma vez pela glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegou o momento que nós queremos manter informado, quando nós queremos passar o nosso